Estamos de volta com a parte 2 do programa Bate-Papo Legal, que tem apoio do Viva Mais Saudável, com a entrevista com a advogada a doutora Amanda Paixão, que faz parte dos espaços jurídicos, com o tema a importância de oficializar o divórcio e a união estável em relação ao direito e sucessões. Estávamos com pegando um problema de atualização da plataforma, mas já está tudo ok, estamos retornando aqui à entrevista. Uma boa noite a todos vocês. Lembrando que o programa Bate-Papo Legal tem transmissão ao vivo com o canal TP Fest. E nós vamos dar continuidade ao Bate-Papo Legal no quadro Perguntas e Respostas dos internautas. Então, vamos dar continuidade aqui. Oi, doutora, voltamos aqui. Olá, Rita, restabelecemos aí, né, a conexão. Que bom. E aí eu vou dar continuidade, então, no quadro Perguntas e Respostas, pegando da pergunta da Daniela, que enviou ao vivo aqui para a gente. Ela disse que acompanha bastante os vídeos da doutora, e a dúvida dela é se uma ação judicial, o juiz pode determinar a venda forçada do imóvel. Oi, Daniela, boa noite. Obrigada aí por, né, nos acompanhar aí. E espero que os vídeos estejam sendo bem esclarecedores. Então, vamos lá. Depende da ação, né? Porque nem toda ação haverá. Vou dar um exemplo em um caso que é mais difícil. Quando nós temos aí, nós falamos do bem de família. Então, no caso da viúva, por exemplo. A viúva, se for o único bem de família, ela não pode ser retirada daquele bem de família. O que nós chamamos bem de família é o lugar, né, o local, é onde ela sempre conviveu, é onde ela sempre viveu com aquela pessoa, então ela não pode ser retirada. E se for em relação ao divórcio, existem suas peculiaridades. Por quê? Também estou com uma situação bem recente assim. Porque haverá obrigação de venda quando as partes não entrarem em acordo. Por exemplo, isso acontece muito com filhos, né, quando existem filhos menores envolvidos. Então, faça primeiro uma tentativa ali de um acordo, de uma composição amigável, para que aquele bem permaneça com aquele que ficará com a guarda, que é o mais indicado. Porque o melhor interesse aí é o da criança ou das crianças envolvidas. Então, pode-se até colocar o imóvel em nome dessas crianças com usufrutos daquele que ficará responsável pelo cuidado com eles, ou, em último caso, se de toda maneira não tiver acordo mesmo, esse imóvel terá que ser vendido, tá? Porém, existe uma coisa chamada direito de preferência. Esse imóvel ele pode ser vendido, mas o direito de preferência vai ser de um dos dois. Os dois terão direito de preferência. E vai arrematar, finalmente, ali, aquele que tiver a condição financeira para tanto. E em caso, né, de nenhum dos dois conseguir essa condição financeira, por quê? Como é que funciona? Vamos pelo regime comum aqui, que é o de comum parcial de bens, a ameação, né? Então, o que já foi pago por eles ali, o que já está pago, metade daquilo tem que ser indenizado para aquele que não ficará no imóvel. Por exemplo, o imóvel ele está ali financiado. Aí o imóvel custa 200 mil, só para a gente entender. Foi pago daquele imóvel ali 100 mil. Então, aquele que vai exercer o direito de preferência, ele tem que pagar os 50 mil para a parte que vai sair e arcar com o restante ali das parcelas. Porém, nem sempre é possível uma das partes fazer isso, né? Dependendo da condição. Então, aí tem que abrir mão até desse direito de preferência e fazer a venda para um terceiro. E aí, esse valor que é apurado, né, fora, ele vai seguir a divisão de acordo com o regime de bens, que geralmente é a comunhão parcial, né? E aí eles vão ter que dividir esse valor e tentar recomeçar com esse valor. E a gente vai para a pergunta da Paula, Paula de Minas Gerais, ela enviou pelas redes sociais, e ela pergunta: boa noite, doutora. A falta da escritura pública pode fazer a companheira perder o direito da herança? Da escritura pública, ela deve estar se referindo à união estável, A né? união estável. Sim, é, pode. É um risco, tá? É um grande risco. Então, o ideal é formalizar em cartório. Porque se essa companheira não conseguir
comprovar o que nós chamamos aí pós-morte, que havia essa convivência, que eles viviam em união estável, ela não terá direito à herança. Ela não terá direito ao inventário. Não entrará nem como meeira e nem como herdeira. Porque há situações, Rita, em que a parte, né, sobrevivente ali, e que vai entrar nessa disputa aí que a gente fala da sucessão, dependendo do regime de casamento ou do regime que vai reger a união estável, vai participar tanto como meeira e herdeira ao mesmo tempo. Então, eu tenho a meeira aqui dos 50%, dependendo do regime de casamento, e aí eu tenho a parte legítima que sobrou aqui, que é os 50%, que aí eu vou pegar os herdeiros necessários e vou colocá-los aqui. Então, olha só, nós estamos falando de 50% da metade aqui e mais a concorrência com os herdeiros aqui. É muito importante isso. Gente, regularizar uma união estável é de suma importância, é de extrema importância, né? Porque a união estável ela é tão importante para as pessoas entenderem que, por exemplo, as pessoas estão vivendo ali uma união estável registrada, né, em cartório. Se amanhã elas entenderem que elas já estão há algum tempo juntas, está dando tudo certo, beleza, está tudo legal, elas podem pedir a reversão, a alteração daquela união estável para casamento. E aí já sai a certidão de casamento. Olha só que bacana. Então, essa é a força que tem a união estável registrada em cartório. É fantástica. E a gente tem a pergunta também do Jonas, ele é de Fortaleza. O Jonas pergunta, doutora, o regime parcial de bens, quando ocorre a morte dos cônjuges, existe alguma diferença na repartição dos bens adquirido por outra união estável? Sim, existe. Existe porque quando nós falamos em comunhão parcial de bens, nós temos que pensar o seguinte: aquela sociedade, vamos colocar como uma sociedade para nós entendermos. Aquela sociedade que foi firmada durante aquele tempo ali, ela vai se reger por um regime de bens. Aí nós estamos no comunhão parcial. A comunhão parcial ela vai alcançar tudo que foi adquirido dentro desse período em que houve essa sociedade aí, em que eles viveram juntos e isso estiver registrado. Seja em nome de qualquer um deles, está em nome de A ou de B, não faz a diferença. O que faz a diferença é o período, né, o momento em que foi adquirido, o regime de que é o parcial, né, o que se foi adquirido dentro desse lapso aí do regime de comunhão parcial, para que haja esse direito. Por quê? O que estiver aqui dentro desse regime e dentro desse período não será alcançado pela outra união. Ficará com essa pessoa desse regime. Mas aí tenho aqui, finalizei essa. Com esses regimes, com esses prazos, tudo estipulado. E fui para uma outra, aquela outra ali se regerá por um outro, né? Ou pelo mesmo regime de casamento. Porém, a divisão vai de acordo com o que foi adquirido lá. E eu não posso puxar o que está aqui atrás, entende? Eu posso puxar da parte que eu vier a conviver por meio da maneira como ela vai utilizar o que é dela. Porque pode haver aí, Rita, as pessoas têm que se atentar também, né? Tá me ocorrendo aqui. Nós temos a chamada cláusula de incomunicabilidade. Então, se eu não quero que haja, né, algum bem, né, eu vou me casar, mas aí eu já tenho aquele bem, eu até escolho o regime de comunhão parcial ou de comunhão universal, mas eu falo assim, olha, eu tenho uma casa aqui que é uma casa de estimação, uma casa da minha família anterior, eu não quero que essa casa comunica, não. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um pacto pré-nupcial aí, se for o caso, ou vamos colocar também ali uma cláusula de incomunicabilidade, ou seja, de maneira nenhuma que ele vai comunicar. Então, existem sim, a importância do profissional é essa. Então, o profissional ele vai ouvir essa dúvida, ele vai ouvir essa dor, essa necessidade e vai tratar aquela demanda ali. Por isso que tem que ser um profissional especializado naquela área, né? Para que ele consiga tratar e direcionar as partes da melhor maneira. E a gente tem a pergunta do Júlio de São Paulo. Ele manda boa noite, doutora. Quando é escolhida a separação total de bens na união estável, em caso do falecimento, pode ter a possibilidade do ex-companheiro entrar nesse bem na partilha? Boa noite, Júlio. Essa começou bem para fazer a pergunta, hein? É uma pergunta bem polêmica e que as pessoas de cara, né, diriam assim, não, não tem direito. Mas, né, há exceções na lei, tá? Há exceções do tipo, por exemplo,
se aquele for o único bem, se não houver herdeiros. Há algumas exceções, sim, há algumas proteções. E desde que também essa união aí, ela esteja registrada. Porque senão primeiro percorre-se o caminho de reconhecer a união estável, para depois percorrer o outro caminho, que é discutir a possibilidade de requerer ou não parte daquele ou daqueles bens que foram deixados. Mas há a possibilidade. Trata de uma exceção, é uma exceção da lei, tá? Ela existe sim, mas ela tem que ser analisada o caso concreto. Mas existe a possibilidade sim. E a gente tem a pergunta da Jennifer, de Belo Horizonte, Minas Gerais. A Jennifer pergunta, doutora, quando é possível anular uma união estável, principalmente pós-morte? Isso seria possível? Boa noite, Jennifer. Estamos pertinho aqui, né, uma da outra, região metropolitana aí. Então, eu vou te falar que eu não posso dizer aqui, não poderia ser inconsequente dizer aqui que seria impossível dar 100%, mas é bem difícil, é bastante difícil, né? Você já anular esse ato já é algo não tão fácil, mesmo se a pessoa estiver viva, enfim, já não é tão fácil. E pós-morte é mais complicado ainda. E aí, eu vou dar alguns exemplos aqui, por analogia, só para nós compreendermos, né, e começarmos a pensar e entrarmos no raciocínio. Vamos lá. É, a indignidade. Quando nós falamos que um herdeiro ele é indigno, é porque ele cometeu algum ato ali, em algum momento, que o torna indigno. Por exemplo, ele não cuidou devidamente daquela pessoa que precisou ser cuidada, que estava ali acamada e precisando de auxílio. É, de alguma maneira, ela não foi leal, né, a princípios que deveria ter sido leal. Ela, de alguma maneira, não declarou o que deveria ter sido declarado. Houve omissões. Então, assim, e é, é um caminho aí e não é fácil. E é um caminho que vai para o litígio. Quando eu falo que vai para o litígio, é porque não vai ter um advogado apenas atuando, nem não. Vai ter mais de um profissional. E assim, o juízo competente ali terá que ter muita sobriedade, né? Como nós percebemos aí nos nossos tribunais aí, para distinguir, para poder entender muito bem as situações que deverão ser muito bem explicadas mesmo e em havendo o é, convencimento desse juízo, pode ser que aconteça. Mas não é um caminho fácil. Não é impossível, mas também não é um caminho fácil. Quando eu digo que não é um caminho fácil, eu não estou querendo fazer ninguém desistir aqui, não. Eu só estou querendo levar as pessoas a refletirem sempre com o que eu falo aqui. Vamos tentar deixar tudo organizado para não gerar esses problemas futuramente. Então, assim, provas também são fundamentais. O celular, gente, hoje, se as pessoas imaginassem, o celular hoje ele filma, ele grava, ele tira fotos, ele faz um monte de coisas e também permite a comunicação. Eu falo que hoje a função do celular, na verdade, o falar é a última comunicação, porque hoje nós precisamos acessar aqui as redes sociais, precisamos de acessar a nossa câmera diariamente. Entende? Sempre que você perceber uma situação que pode te levar a algum tipo de prejuízo, utilize o celular, utilize a câmera, utilize como foto, utilize como vídeo, coloque um gravador, é simples. Acho que a maioria dos telefones, né? Eu não sou muito tecnológica, não, mas o básico eu sei. Eu sei que a maioria dos telefones, eles já vêm com aquele gravador instalado. Usa, liga o gravador ali. Tá numa situação de emergência? Avisa, olha, eu vou começar a gravar porque eu estou numa situação de emergência. Por quê? É meu único meio de prova. Por quê, gente? A máxima do direito qual é? Contra fatos não há argumentos. Ou seja, contra provas não há o que se falar. Aí eu parto da seguinte premissa. Quando eu estou ali numa medida protetiva, perdão, numa união estável, registrada, que é aquela que já nasce com força total, é a máxima. Eu não tenho que provar nada. Eu só vou participar dos atos posteriores, né? Que é uma abertura de inventário, enfim. Mas eu não tenho que provar mais nada. É um fato, olha, eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui em mãos a minha escritura, ela está aqui e pronto. Eu vou participar dos atos porque eu sou a parte legítima. Agora, se eu não tenho isso aqui, eu tenho que constituir isso primeiro para depois eu requerer a participação no ato.
Doutora, no caso de do casal ter o filho e ele se tornar sócio afetivo, ele entraria também no direito da partilha dos bens? Nossa, excelente pergunta. Essa filiação socioafetiva aí hoje, ela é tão importante, Rita, tão importante, que é permitido hoje ter mais de um genitor na escritura. Então, se houver esse reconhecimento, né, claro que tem ali as regras a serem seguidas, mas se houver esse reconhecimento, ele vai entrar sim. Por quê? Vamos pensar na seguinte situação. Nós temos aí o pai biológico, que foi aquele pai, né, que na concepção, no ato da concepção ali, deu a vida. Ok. Porém, por algum motivo, aquele pai não criou. Não vamos, né, entrar nessa questão. Mas aquela criança, ela teve a oportunidade de conviver, né, como se fosse pai e filho ou pai e filha, com uma outra pessoa que vai dispensar os mesmos cuidados que um pai biológico dispensaria, que é o amor, que é o cuidado, que é o lazer, né, os deveres e obrigações tipificados aí na nossa Constituição, em primeiro lugar. A questão de lazer, de saúde. Então, assim, ou seja, o melhor interesse da criança. E esse vínculo é algo que nem a justiça pode conseguir derrubar, né? E aí, por isso que eu me preocupo tanto, né? Como nós estávamos falando antes, de adentrar nessa questão de falar de acusações de alienação parental, porque uma acusação falsa de alienação parental, Rita, ela pode afastar pai e filho, mãe e filho. Entende a importância de tudo estar muito bem esclarecido? Senão você vai, né, pode levar o juízo ali a induzir o juízo a erro e cometer uma injustiça insanável. Quando eu digo insanável, eu afirmo com propriedade, porque como que você vai voltar para essa criança, né, que foi acolhida, que tem esse elo, essa questão socioafetiva, como que você separa essa criança daquela convivência que ela tinha, aquela sensação de proteção, de carinho, de amor, de afeto, de cuidado, de respeito, de tudo. Como que você retira essa criança desse seio familiar, né? Dessa proteção, por uma falsa ligação? Eu tenho muito receio das falsas ligações. Por isso, né, mesmo sendo redundante, tenha o cuidado das provas, tenha o cuidado das alegações, porque a sua prova vai te ajudar a alcançar o seu objetivo final, né? Você tem um percurso, um caminho e um objetivo final. A sua prova ela vai te ajudar a chegar no objetivo final, percorrer o caminho e chegar no objetivo final. Mas a falsa acusação, ela vai ficar pelo caminho. Ela não vai chegar com você no objetivo final. Ela não vai chegar no resultado. Ela vai ser derrubada no caminho. E isso é com toda certeza. E isso é matemático, como 2 e 2 são 4. Se eu não provo, se eu faço uma falsa acusação, uma mera alegação, sem provar, sem comprovar e ainda causo dano a um terceiro, eu vou ser responsabilizado. E vai ser responsabilizável criminalmente também, né, doutora? Exatamente. Se na área civil, na área de família, né, no juízo competente naquele momento ali, na vara da infância e da juventude, no Código, né, de Defesa do Consumidor, enfim. E, obviamente, eu vou dar um exemplo claro, que todos os dias aí, denunciação caluniosa, o 369 do Código Penal. Então, assim, aí nós já vamos adentrar, né, no âmbito aí das medidas protetivas, que aquele que faz alegação falsa e coloca o outro em uma situação de medida protetiva, né, de recolhimento ao sistema aí prisional por medida protetiva, ele pode, em comprovando, requerer aí entrar com uma queixa-crime, né? Ele faz um boletim de uma denunciação caluniosa, um 369, e requer os direitos dele lá. Por quê? O que nós não podemos aceitar, em hipótese alguma, seja o juízo competente que for, é a injustiça, é a mera alegação, é a retaliação, é a pessoa que tem, às vezes, ali uma convivência não tão boa, né, com outra pessoa e que utiliza o sistema judiciário que é tão importante, que é tão atribulado, que cuida de causas tão importantes para se ater a uma situação de retaliação, vamos colocar dessa maneira, entende?
Então, assim, se você está em paz, se você está resguardado, se você tem provas, você pode sim, todos nós estamos aí, né, suscetíveis de passar por situações difíceis. Mas se você estiver calçado por provas, por testemunhas, por pessoas que presenciaram aqueles momentos, né, por documentos, você vai sim, né? Nós não podemos perder nunca a fé na justiça, porque nós vamos conseguir sim comprovar as injustiças. Com certeza, doutora. E eu tenho a última pergunta, que é do Paulo, de Contagem, Minas Gerais. Ele manda: boa noite, doutora. Eu gostaria de saber, se meu marido vier a falecer, se eu tenho que desocupar a casa onde a gente mora, pois ele tem um filho e nós não temos união estável registrado. Boa noite, Paulo, meu conterrâneo, meu vizinho aqui, né, em algum bairro próximo aqui. Vamos lá, meu querido. Então, a sugestão que eu já dou imediatamente: vá ao cartório amanhã. Não precisa nem agendar, né? Ele já sabe qual cartório, eu não posso falar o nome aqui, mas ele sabe o cartório mais próximo aqui, que é muito bom de se trabalhar por sinal, muito tranquilo. Nós temos até dois, mais de um. E formalize, registre essa união estável. Por quê? Quando o senhor diz aí do filho, né, que o seu companheiro ele tem um filho, esse filho, ele é um herdeiro necessário, é um herdeiro que vem na linha de vocação aí, ele vem na primeira linha de vocação. Então, é um herdeiro que nunca será dispensado. Porém, é um herdeiro que, em havendo uma união estável registrada e o imóvel em comento tendo sido adquirido dentro das regras daquele regime que vocês vão estipular, né? No caso, o Paulo e o companheiro, eles vão estipular. E aí, se não estiver no período, repensem, procurem um profissional. Por quê? Se foi anterior, talvez o regime a ser escolhido para que ninguém fique desamparado seja o regime de comunhão universal. Dependendo da situação, o regime de comunhão parcial. O que é importante aí? Procurar um profissional que vá orientá-los o seguinte: olha, o que vocês pretendem? Aí vamos hipoteticamente pensar. O Paulo, que fez a pergunta, ele pretende deixar o companheiro dele resguardado, bem como o filho. O filho já estará resguardado indubitavelmente. O filho estará resguardado, mas por meio do inventário e de ser um herdeiro necessário. Mas o companheiro está totalmente desamparado neste primeiro momento. Porque ele está no primeiro momento totalmente desamparado, porque ele vai precisar provar primeiro. Provar que tem a união estável, provar quando foi adquirido bem. Porque quando a união estável ela não é registrada, presume-se que seja pelo regime, a lei, né? A lei vai entender assim, que é pelo regime de comunhão parcial. Ou seja, a lei vai falar o seguinte: então, se você não registrou antes, eu vou aplicar para você o que é pacificado, que é o regime de comunhão parcial de bens. Ou seja, aquilo que foi adquirido durante a constância daquela união ali, né? Daquele companheirismo, daquele período de companheirismo ali. É, e se esse imóvel não foi adquirido no período dessa constância? Como é que fica? Serão dois prejuízos. Quando eu falo de prejuízos, três prejuízos, perdão. A perda do companheiro, a tentativa de fazer prova dessa união estável e talvez aí uma frustração em não ter o seu dinheiro, o seu direito reconhecido pelo lapso aí temporal. Doutora, a gente está chegando ao final da entrevista. Eu gostaria de agradecer a sua presença e gostaria que a doutora deixasse os seus contatos para o pessoal acompanhar os seus trabalhos pelas redes sociais, como pode estar fazendo. Perfeito, Rita. Sim, lembrando que é sempre um prazer imensurável estar aqui com vocês. As minhas redes sociais Instagram, @Amanda Paixão Oficial, vai me encontrar, né? E tem o TikTok também, que é um canal que eu falo muito lá, que a gente conversa muito, que é Doutora Amanda Paixão. Lá eu não consegui colocar assim, mas lá no TikTok é Doutora Amanda Paixão. Se me encontrar lá, me encontra no Instagram também, porque lá tem o link. E se me encontrar no Instagram, vai me encontrar no TikTok também, porque nós temos o link. Então, @Amanda Paixão Oficial. E pode deixar o comentário, enviar um direct, enviar uma mensagem, né, em qualquer uma dessas redes, que sempre que eu tiver a oportunidade, e tento fazê-lo todos os dias, eu irei responder a todos vocês com o maior carinho e maior atenção do mundo. Doutora, faltou algo?
que você gostaria de estar acrescentando sobre o tema, ou um possível tema já para uma próxima entrevista, para o pessoal já estar enviando aí as suas perguntas, o espaço é seu. Perfeito, Rita. Eu te agradeço muito por esse espaço, por esse momento. Eu queria deixar uma reflexão. Eu queria deixar uma reflexão, porque essa semana foi uma semana muito difícil, com casos muito difíceis, que eu confesso que mexeram especialmente comigo. Então, para que as pessoas reflitam que quem ama cuida e quem ama respeita. E esse respeito ele vai muito além de relações. Então, se você teve aí um casamento e não deu certo, respeite aquela outra pessoa como pai, como mãe do seu filho, entendeu? Respeite, porque vamos cuidar do bem maior aí, que é o filho, né? Que são os filhos envolvidos em todas essas relações. Porque o dano que nós, como adultos, em não resolvendo as nossas situações, podemos deixar para essas crianças e para esses adolescentes, porque eles pagam uma conta que não é deles, né? Eles são privados aí, como eu vi essa semana, da companhia do pai ou da companhia da mãe. E é uma questão, Rita, que eu não consigo eu não consigo me dissociar, sabe? Eu não consigo deixar de falar, eu não consigo deixar de pedir, de tentar sensibilizar a população. E não usem, gente, nunca filho como moeda de troca. Filho não é moeda de troca. Filho é amor, filho é bênção, sabe? Filho é presente. Filho é presente de Deus. Então vamos cuidar das nossas crianças para que nós tenhamos aí excelentes adolescentes, excelentes adultos, né, no futuro, que venham a somar e ajudar aí na construção aí, sem demagogia, de um mundo melhor para todos nós, tá? E agradeço, assim, imensamente, Rita, por esse espaço, agradeço mesmo de coração. Sou muito feliz, assim, por todas as vezes que eu venho aqui, né, mesmo trazendo algumas dores aí, né, às vezes falando algumas coisas que eu não gostaria de dizer, mas são necessárias. Mas o intuito, como eu sempre coloco nos meus vídeos, é descomplicar o direito. Então, vamos descomplicar o direito. E o importante é a informação, é levar a informação, porque tem muitas pessoas que acabam passando também pelos mesmos problemas, e é sempre bom estar conversando para que esse conhecimento chegue até essas pessoas também, né, doutora? Lembrando também que os filhos, né, não faz parte do casamento, eles são separados, né, e eles têm tanto o amor do pai, quanto o amor da mãe, quanto o amor dos avós maternos e paternos, que isso é separado. Então, é importantíssimo os pais, né, por maior que sejam os conflitos, não usar também as crianças, né, para que atinja o outro. E nisso também acaba trazendo aí uma alienação parental. Então, é importante também a gente se atentar a isso, né, e preservar as crianças, os adolescentes, num caso de separação, ou até mesmo pós-morte também, como o tema que a gente estava fazendo, que é uma parte também que afeta também a criança. Então, isso é importantíssimo a gente deixar, principalmente, cuidado das nossas crianças aí. E parabéns, doutora, por defender sempre aí e colocar as crianças em primeiro lugar. Eu que agradeço, né, mais uma vez, e assim, estarei sempre à disposição de vocês aqui, né, tanto aqui como nas redes sociais aí, e levando, assim, sempre, né, todo tipo de informação, tirando todas as dúvidas, e é o que você bem colocou, Rita, com a informação, nós podemos trabalhar, né, com a informação nós corremos menos risco de errar, e de ver aí, né, crianças sendo afastadas abruptamente aí, de um convívio familiar e coisas do tipo. Então, assim, vamos repensar as nossas ações, vamos ser pessoas melhores a cada dia. E tudo que nós soltamos para o universo vai voltar para nós. Então, vamos deixar isso aí como a reflexão da noite. Tá bom, Com querida? certeza. E a entrevista de hoje foi com a doutora Amanda Paixão, para você seguir ela nas redes sociais, doutora Amanda Paixão Oficial. Ela também faz parte dos espaços jurídicos. Quem precisar, só entrar em contato com o nosso suporte de atendimento. E eu gostaria de agradecê-la, doutora. Muito obrigada por essa disponibilidade dessa excelente entrevista de hoje.
Eu que agradeço, Rita, e a disposição. Desejo uma excelente noite e um excelente fim de semana para todos vocês. Obrigada. E eu vou agradecendo a toda a audiência do pessoal das duas partes da entrevista, parte um e parte 2. Vocês podem estar acompanhando aí nas nossas redes sociais. E no canal do YouTube também estará aí na íntegra, que você pode estar acompanhando. O programa Bate-Papo Legal vai ficando por aqui. Voltamos no nosso próximo programa. Uma boa noite a todos. Boa noite, doutora. Boa noite.